Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui novamente para conversar mais um pouco com vocês e encerrar o ciclo dos mandamentos, os princípios do alimentarismo, tá certo? Aquilo que é a causa que move a gente, tá? Hoje eu vou trazer um princípio que é um princípio complementar, vamos dizer assim, mas que fecha também todos esses outros princípios que eu trouxe: saudabilidade, sustentabilidade, sinergia, segurança alimentar, soberania alimentar, bem-estar humano, bem-estar animal, todos esses princípios de direito humano, alimentação adequada. E agora a gente vai trazer mais um princípio para a gente conversar e vamos encerrar isso, mas sempre mantendo esse retorno aos princípios. Toda segunda-feira a gente vai falar sobre isso, a causa que move a gente. A gente vai sempre remeter a algum desses princípios que a gente falou que eles vêm da lei. E como nós somos operadores da lei, né, e trabalhamos com a técnica que a lei determina, nós temos que seguir esses princípios. E o princípio de hoje qual é? Na realidade, são três princípios. Primeiro, você é aquilo que come. Esse é um princípio de identidade, tá certo? Segundo, a alimentação é feminina. Então, esse detalhe que nós estamos trazendo agora da questão da mulher, ela sempre, tradicionalmente, estará associada à manipulação dos alimentos, tá? Grande parte das vezes você encontra a mulher, principalmente nesses países latinos, voltada a essa questão da alimentação. Então, a produção de alimentos muitas vezes é feita pelo homem, mas a manipulação de alimentos muitas vezes é feita pela mulher. Então, a alimentação é feminina. E aí eu vou trazer uma outra nuance. O alimento e a alimentação nos unem. Tá? Então, esses são os princípios da união, do pertencimento e da identidade. Ou em ordem, identidade, pertencimento e união, certo? Então, hoje nós vamos discutir sobre isso, que é uma capacidade que o sistema alimentar tem e muitas vezes outros não têm. Ele é um sistema que envolve no nosso dia a dia, na nossa família, nas relações entre mãe e filho, a gente vai mostrar isso para vocês também, entre os familiares, entre a questão da comensalidade entre os amigos, né. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos uma associação com a alimentação de uma forma afetiva, tá, e acaba nos unindo. Quando você encontra um brasileiro fora do país e você começa a conversar e acaba caindo na conversa sobre a comida. Se você encontra alguém do seu estado, você está em outro estado e encontra alguém do seu estado, você acaba conversando sobre isso, porque a comida realmente é uma coisa que caracteriza a nossa identidade. A gente é aquilo que a gente come. A gente é brasileiro também porque nós comemos aquilo que nós comemos, tá certo? E aí vem uma outra análise que é interessante a gente fazer, que a comida é um ato de cultura. Então eu tenho aqui um print daquilo que eu fiz uma apresentação no LinkedIn, "Você é aquilo que come", e ele traz essa ideia de que comer é um ato de cultura, memória e cuidado. Então quando você lembra afetivamente, eu, por exemplo, perdi minha mãe já há algum tempo, então quando eu lembro dela, eu lembro também daquela ideia do preparo do alimento, que ela trazia uma questão que era muito interessante, que era: qual alimento você quer comer no seu aniversário, né? Então você vai querer comer o quê no seu aniversário? Então tinha essa coisa, o prato especial para data especial, né, a questão deles serem paraenses, né, apesar de eu ter nascido no Rio de Janeiro, eles trouxeram essas culturas, meu pai e minha mãe, e o alimento é um elo invisível que sustenta a nossa humanidade, né, o preparo do alimento faz de nós humanos diferente dos animais, tá? Então ele sustenta a nossa humanidade, e é uma camada de cultura que é colocada, tá, em cima. E aí vem as questões do alimento como expressão de identidade e pertencimento, né? Eu sou brasileiro, eu sou nordestino, eu sou goiano, eu sou mineiro. Então, você já prevê mais ou menos o que a pessoa gosta de comer pelo local que ela nasceu, a identidade que ela vai ter. A dimensão feminina e cuidadora da alimentação, essa ideia que a mulher cuida, né? Ela tem esse cuidado, ela oferece aquele alimento para a criança, para os seus filhos, para o seu esposo, né. E até alguns pais, como o meu caso, eu preparo alimentos também, eu tenho uma preocupação de dar o melhor alimento para o meu filho, né. Então essas questões são questões que envolvem a dimensão feminina, no aspecto feminino, né, do cuidado e da elaboração, né, e que o homem pode ter também sem ser efeminado, né, é o lado feminino, o lado do cuidado, é esse olhar que eu trago.
e a comida como símbolo de união e ancestralidade. Você consegue trazer essa história dos seus pais, seus avós. Olha essa comida, seu avô comia, preparava. Às vezes tem comidas que são da família, né? Que caracterizam uma família, né? E é importante reconhecer o alimento como esse vínculo social e cultural e revelar também quem somos, como nos relacionamos, né? O alimento ele é capaz de fazer tudo isso, tá? E se você gosta desses temas, avise, é que a gente vai repetir mais esses temas, devemos falar sobre isso em outros momentos. Aí eu peço para você que curta, comente, compartilhe e salve. Curta porque outras pessoas vão ter acesso. Comente, fala qual comida que você come que é da sua família e caracteriza você da região que você estiver ouvindo, né? E aí faz a provocação, por exemplo, a gente tem um hábito de provocar, às vezes o mineiro provoca o goiano, falar, ah, não, o goiano é mineiro cansado, né? Então aí, porque a comida é muito parecida, né? Nessas áreas de junção, vocês vão ver isso acontecendo em áreas de transição, Minas, São Paulo, né, que a comida passa a ser meio parecida. Então, se você gosta desses assuntos, sobre como a alimentação tem esse poder de unir as pessoas, curta, comente, faça esse comentário, compartilhe e salve que a gente vai falar mais sobre ele, mas eu preciso ouvir se realmente é um assunto que te interessa, tá certo? Bom, agora vamos para uma outra parte. Comida, a gente sempre fala, ah, não, que foi exportado tanto de frango, tanto de soja, tanto de milho. Quando você olha isso como commodities, commodities significa mercadorias, né? Como isso como mercadoria, você fala tantas toneladas de carne, mas você sabe que a carne é diferente. Então, quando a carne está no seu prato, é diferente você comer uma paleta, uma carne de pescoço, uma suã, que é aquela parte final do porco ali na coluna, né? Que o pessoal assa, frita ali, ou um filé mignon. Tudo isso difere em mercadoria. Quando está no seu prato, já não é mais mercadoria. Por isso que eu digo que comida não é commodities, tá? Você pode trabalhar isso com cana-de-açúcar, etanol, madeira, mas a comida, ela quando coloca no seu prato, ela muda, ela não é mais commodity, ela é comida. Isso está relacionado a um direito humano, que é o direito humano à alimentação. Então, para os colégios que são do direito, essa lei é a 11.346 de 2006, que trata sobre o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil, e que traz esses princípios que eu venho transformando em mandamentos, além de outros. E eu traço também o futuro que eu vejo desse setor agroalimentar, que é um futuro 5S2B, que é onde eu quero levar todos os colegas, todas as pessoas que gostam de falar sobre alimentação, alimentos, para poder visualizar um sistema alimentar onde haja saudabilidade, onde haja sustentabilidade, onde haja segurança alimentar, um alimento seguro em quantidade e qualidade suficiente, onde haja sinergia desde a produção de insumos, você vai produzir um alimento orgânico, aquele insumo que vai ser utilizado para poder adubar a horta, por exemplo, ele tem que ser orgânico até o final, até chegar ao consumidor. A sinergia, tem que haver uma soma de esforços em toda a cadeia. A questão da soberania alimentar, nós tivemos agora, né, a COP30 recentemente, e a discussão, não, que o Brasil tem que parar de desmatar, tudo bem. Eu acho que o desmatamento é legal, sou totalmente favorável, tem que parar. Mas nós não podemos parar de produzir os alimentos que nós consumimos, porque isso é uma questão de soberania. Você vê agora nos Estados Unidos, houve uma oscilação, o preço de carne aumentando, e em alguns países começa a faltar alguns alimentos. Mudança climática, tudo isso. Então, o que o Brasil tem que fazer também é ter soberania. Então, os 5S são esses, tá? Segurança, sustentabilidade, sinergia, soberania e saudabilidade. Tem que ser saudável o alimento, né? Ele pode produzir, como a gente está indo, o caminho é que, pelo que tem as previsões, 2044, 50% da população vai ser obesa e outros 25% vai ter sobrepeso. Quer dizer, você vai ter um país obeso, cheio de doenças. Então, não pode, a comida não pode, não deve produzir isso, tá? E esse é um princípio que nós trazemos, tá? E os dois Bs também, que é o quê? Bem-estar humano, bem-estar animal. Então, 5S e 2B. Quer lembrar do alimentarismo? 5S e 2B, tá certo? Bom, quais são os desafios desse setor que nós temos? Pontos a evoluir, né? Então, dentro dessa visão que eu falei para vocês, de que o alimento nos une, que nós queremos cuidar, temos uma visão de pertencimento, de identidade, para o nosso sistema agroalimentar. O que é que nós temos que melhorar? Temos que ter um crescimento sustentável, produzir alimentos com sustentabilidade para que a gente produza agora e para gerações futuras. A gente está tendo uma erosão alimentar
cultural. Alimentos que meus pais comiam, a gente não encontra mais, tá certo? E isso fere essa ideia de que eu vou manter a cultura alimentar dos meus pais, que trouxeram dos seus avós, dos meus bisavós, etc. Então, nós temos que produzir um sistema agroalimentar que forneça o alimento que eu queira comer, que mantenha a minha tradição alimentar e não ficar importando. Eu não sou contra, tá, gente? Mas há comida fast food, comida chinesa, comida japonesa, comida mexicana, tem comida italiana, tem comida de tudo que é lugar. E a comida brasileira, né? Que você pode pegar 27 estados e fazer 27 tipos de comida diferentes. A gente tem que cuidar disso. Então, o desafio é, primeiro, crescimento sustentável, para agora e para depois, para manter essa cadeia alimentar para as futuras gerações. Saudabilidade, como eu falei para vocês, a questão da obesidade é um problema, e isso daí vai estar adequado com práticas de estilo de vida saudável, respeito à diversidade cultural e alimentar. Cada região consome um tipo de alimento e é isso que é bom, essa diversidade. E os alimentos têm que ser saudáveis, preferencialmente locais, uma produção que a pessoa possa consumir e manter a sua tradição e cultura alimentar. Lembrando que nós somos o que nós comemos, tá? E o desafio número 3, segurança. Água potável, a gente não contaminasse as águas, né? Porque a água é alimento, nosso corpo é composto predominantemente de água, e alimentos seguros, tanto na parte biológica, quanto na parte sanitária, nutricional e tecnológica, né? Que você tenha tecnologias para manter alimentos seguros. Então, você tem uma série de processamentos que você pode fazer, são processamentos leves, por exemplo, pasteurização. Na pasteurização, você tem leite e as doenças que seriam transmitidas, possivelmente, se tivesse do gado para o homem, como a brucelose, a tuberculose, ali algum patógeno que ocorra, ele vai ser inativado, tá? Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses elementos que eu coloquei, sobre você é aquilo que come, alimentação é feminina, o alimento nos une, é o conceito que a gente tem do sistema total, da fazenda, do campo à mesa, né? Do farm to fork, né, que eles chamam, da fazenda ao garfo. Então, é necessário que nós tenhamos essa visão sistêmica para poder atingir aquilo que eu falei com vocês. Primeiro, temos que ter a visão ambiental e soberania. Cada região produz aquilo que tem aptidão climática e de solos, promovendo a cultura alimentar local e diversidade com sustentabilidade. Saúde e segurança, alimentos minimamente processados, promotores de saúde, alimentação, nutrição e de qualidade biológica e sanitária ótimos. Sinergia e bem-estar. Olha os S surgindo, os Bs surgindo, né? Que eu falo com vocês, tá? Cadeias integradas na produção de alimentos com bem-estar humano e bem-estar animal, tá? Então, o que que a gente tem que buscar nesses princípios? Essa visão sistêmica. Porque quando a gente olha para a comida, ela não é uma mercadoria, tá, gente? Comida não é commodity, por favor, tá? A gente não come só para encher o bucho. A gente come porque existe a relação cultural, existe a relação afetiva. Eu, por exemplo, determinadas comidas eu como falo, saudades da minha mãe, que já se foi. Então, essas questões, ou de alguém, ou de algum momento, a comida é parecida com música, remete a algum lugar, né? Eu estudei em Minas Gerais, e lá tinha um hábito muito grande de comer porco, né? Torresminho, comidas com preparação com carne de porco. E isso ficou entranhado, frango também, né? Muito frango também. Isso ficou associado à comida mineira para mim. Então isso daí traz, me remete a um espaço, me remete a lembranças e também quando a gente reúne, né? E a gente sempre troca essa coisa assim, vamos reunir, vamos fazer um lanche, vamos fazer um almoço, uma reunião, um almoço de reunião, né? Então, isso é o que eu busco trazer. E lembrando, como eu falo, esse vínculo da alimentação feminina, eu creio que a mulher, no momento em que ela amamenta, ela cria esse link com a criança e sai aquela é transportada através do leite essa questão do amor, né, desse carinho. Ali você tem hormônios de ocitocina que causam bem-estar na maioria das mulheres, né? Então há uma complementação, tá? E aí você tem a diferenciação nítida de que comida não é commodity, tá certo? Então, quais os caminhos que a gente tem que observar para serem cumpridos isso? Primeiro, comida é direito humano. Comida não é commodity, tá certo? Não é só para desenvolvimento econômico,
É um direito humano. Todos nós temos direito à alimentação, com todas as características que eu falo do 5S2B. Então, tome como um direito. Se estiver sendo lesado, lesionado, você tem que fazer defender esse direito. E a gente está aqui para isso também. Segundo, o consumidor é o rei, é o consumidor que manda tudo. Né? A gente está sendo empurrado a comer coisas que nós não comíamos. E aí vem o marketing, né, e coloca aquela coisa maravilhosa, aquele hambúrguer que você olha assim, nossa, tá maravilhoso. Você vai lá ver, o bicho todo achatado, tem nada a ver com a fotografia, já deu pano para manga muito isso, né? Mas lá eles preparam, né, com aquela foto lá, fica linda, todos os alimentos. Aí quando você vai ver, né, é uma decepção, uma frustração, e você deixa de comer aquilo que é devido a você. Tem até um movimento agora que eles estão fazendo, ensinando para os médicos a cozinhar. Porque se você for para Hipócrates, que foi o que tem o juramento de Hipócrates na medicina, na veterinária a gente tem um assemelhado, ele vai falar: faça do alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Então, quando você, não que você vai tomar remédio como alimento, tá, gente? Mas a relação da alimentação, ela passa a ser uma coisa que vai curar você e vai manter, vai prevenir que você tenha outros problemas, né? E aí a gente vai entrar nesse campo agora discutindo sobre, na parte nutricional, né, sobre esses problemas que a gente está tendo de obesidade, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, ataque cardíaco, e não tinha nesse volume, tá, gente? Vou mostrar isso para vocês. Então, o consumidor é o rei, ele tem que primeiro ter consciência disso, comida não é commodity, que eu tenho direito. Segundo, eu vou querer comer o que eu quero comer da forma que eu quero comer, e o mercado vai ter que me fornecer. Se a gente entender isso, o mercado muda, tá certo? E por fim, a alimentação feminina. É fundamental trazer as mulheres, principalmente nessa parte que eu acho que no campo ainda tem uma resistência, mas no campo também, para que elas entendam que existe uma cadeia, esse animal ele vai ser produzido para alimentar pessoas lá na frente. Então, o olhar feminino é diferente. A presença feminina no preparo e manipulação da alimentação tem função primordial na garantia do direito à alimentação. Então, é esse ponto que eu acho que a gente pode valorizar aquele cuidado e o detalhismo que as mulheres têm, certo? E aí eu vou caminhando para o encerramento, mostrando para vocês esse propósito, tá? Esse propósito alimentarista. O propósito alimentarista também é que o país não seja celeiro de alimentos, mas uma pátria alimentarista, certo? Nós vamos ensinar para o mundo como é que se alimenta bem, porque nós somos brasileiros, gostamos de fornecer, de quando chega alguém oferecer uma comidinha, né, daquela região, daquele local. Foi assim agora na COP30, pessoas comeram maniçoba, tomaram tacacá, puderam comer frutas de lá, o açaí, e o Brasil precisa aumentar 40% da sua produção de alimentos para poder alimentar o país e o mundo. Nós temos solo, temos clima e temos pessoas para isso, tá, gente? O país ele é privilegiado. Nós utilizamos uma área muito pequena do país para produzir alimentos. Não seremos celeiro do mundo, seremos pátria alimentarista, ensinando o mundo sobre alimentação saudável e sustentável. Já conseguimos uma grande vitória nessa COP. Conseguimos uma área dentro da COP que agora querem reproduzir em outras COPs, que é a AgriZone, uma área onde nós mostramos para o mundo todo, com a participação da Embrapa, da Confederação Nacional de Agricultura, como o Brasil produz alimentos de forma saudável e sustentável. Uma agricultura tropical altamente tecnificada, que pega todos os modelos, do pequeno agricultor, agricultor familiar, até o grande. O Brasil sabe produzir alimentos e sabe preparar também. Eu imagino, eu não conheço todos os alimentos do mundo, mas o que eu vejo, a variedade de produção de alimentos que nós podemos conseguir no Brasil é enorme. Em cada clima, com cada bioma, nós temos possibilidades infinitas, tá? E que isso tudo seja um propósito para que a gente possa seguir, né? Trabalhando dentro dessa área. Então, alimentarista, esse é o Nietzsche, né? Falando. Quem tem o porquê, que é o propósito, suporta quase todo o como. Então, se você tem esse propósito de alimentar pessoas, de nutrir parcerias, de compartilhar conhecimento, seja um alimentarista. E aí eu chamo os colegas do direito, turma do direito, vamos alimentar o Brasil. Nós temos 4 milhões de bacharéis de direito, 1,5 milhão de advogados, mercado alimentar de 2 trilhões de reais em 2024. Só faltam 2 grupos alimentares para o Brasil atingir a autossuficiência, entre 7 grupos alimentares, só 2. Então,
eu envio essa mensagem não só para os colegas, eu coloquei aqui da turma de direito, mas todos. Se você quiser participar da nossa comunidade, clique ali no QR Code e você vai ter a oportunidade de entrar na nossa comunidade, R$ 9,90 por mês, a assinatura, e você vai poder compartilhar esses conhecimentos todos, a gente vai poder também mostrar para vocês as possibilidades todas, tá certo? Bom, se vocês gostaram, tá? Entrem lá, cliquem, compartilhem, comentem e deem sugestões. Dentro desse universo que eu falei, eu não concordo, a alimentação não é feminina, não, o alimento não nos une mais, a comida é commodity, sim, tem que olhar. Vai lá e polemiza. Vamos debater sobre isso, porque isso vão gerar novos temas para que eu possa orientar vocês, alimentaristas, como eu tenho um propósito, a terem um propósito de fazer nosso sistema alimentar ficar cada vez melhor, tá certo? Vou encerrando por aqui, enviando minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.